Olá, Domingos. Boa tarde, desde há bocadinho. Olá, Luís, tudo bem? Olá. André e a todos que estão aqui presentes. Domingos, temos alguns testemunhos de Guimarães? Ou nem por isso? Deixem-me só aqui o Outlook dispensar o Outlook para ele não emitir avisos. Temos testemunhos de alunos de Guimarães? Não sabes? Micro. Arlando, acho que tens o micro desligado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Já posso convidar o aluno? Informo todos que já estamos em gravação. Orlando, Sim. estás-me a ouvir? Sim. Já podemos fazer a chamada para o Carlos. É que ele não teve aulas de tarde, está em casa, temos que lhe fazer a chamada, pode ser? Penso que sim, Luís. Já podemos Sim. chamar os alunos. Ok, então, como é que eu faço isso? Ora bem, eu não sei se posso fazer eu. O aluno é o Carlos Silva, de Pastelaria Cozinha 19, do Polo de Guimarães. Sim, envia-lhe o convite. Reencaminha-lhe o convite. Que eu acho que... Qual é o e-mail dele? Tenho que ver de cor, não faço ideia, só um bocadinho. 03. Esqueci. Não, 030. Serão 0319, não é? Possivelmente. Espera aí que eu já te digo, Orlando. Como é que ele chama? Paulo? Carlos Manuel Freitas da Silva. É 0319069. 069. Carlos Manuel Freitas da Silva. Ok, já estou a Exatamente. chamar. Mais alguém? É só ele? Não, só ele. Só ele é que está disponível. A outra menina não pode estar disponível porque esta hora ainda está em viagem no transporte para casa e não tem dados móveis suficientes, mas fizemos uma coisa muito engraçada. Ela gravou um vídeo para partilhar com vocês durante o dia. Ok, perfeito. Ok, agora Então? eu não sei se ele... ele já cá está, já entrou. Ok. Olá, boa tarde. Olá, Carlos. Olá, boa tarde, Carlos. Bem-vindo a este painel. Vou ligar a câmara e vamos então iniciar. Já temos 2 minutos passados. Bem-vindos a todos para mais esta sessão, esta nossa segunda sessão do Shared Talks. Contamos, como viram no convite, com a colaboração dos testemunhos dos alunos, quer presencialmente aqui, como é o caso do Carlos, quer de outros alunos que gravaram o seu testemunho. Contamos com a professora Luísa Oliveira de Guimarães, da Profitecla, e da Liliana Esteves e da Eliana Lopes, da Escola Profissional de Braga. Esta sessão visa essencialmente a divulgação do eTwinning, uma plataforma criada pela agência Erasmus, no sentido de criar redes de trabalho colaborativo entre professores, alunos, comunidades, partilha de projetos e redes de cooperação, tal como já disse. E para quê? No início, em 2005, quando este projeto e esta plataforma foi criada, visava essencialmente dar os primeiros passos na criação de uma consciência coletiva, do modelo europeu de constituição e de construção de um modelo europeu para uma sociedade multilingue e multicultural, mas essencialmente era a partilha e divulgação dos projetos de cada escola e assim poderem, por contágio da ideia, estabelecer o trabalho colaborativo por meio das redes de partilha e colaboração. Eu passava então a palavra aos nossos oradores, alunos e professores, e daria a palavra então, penso que é ao Carlos, para nos dar o seu testemunho daquilo que foi a sua experiência no eTwinning
no âmbito da Profitecla de Guimarães e do trabalho que foi desenvolvido nessa escola. Sebastião, é Profitecla de Lisboa, pedimos desculpa. Olá, como está? Tudo bem? Mas Tudo. É que nós temos a questão que falámos convosco, que as nossas alunas depois tinham que sair e no cartaz estávamos... Sim, como vocês ainda não tinham entrado, pelo menos eu não tinha dado conta disso, sim, mas seriam vocês os primeiros, depois o... Obrigada, Carlos. as alunas vão sair, está bem? Ok, como vocês ainda não tinham dito nada, pronto, eu achei por bem iniciar. Mas sim, força, comecem vocês então, por favor. Ok, então foi-nos endereçado o convite e apesar de nós neste projeto aqui na escola ainda estamos a dar os primeiros passos, fizemos muito pouco, só trabalhamos neste projeto 1 ano, claro que não declinamos o convite, é com prazer que estamos aqui para partilhar a nossa experiência, apesar de pequenina. E nada melhor do que ouvirmos os protagonistas da experiência, portanto os alunos que participaram no projeto, a darem o seu testemunho e é um bocadinho isso que vamos fazer, vamos passar a palavra aos nossos alunos. Olá, boa tarde. Eu sou Daniel Tavares, do segundo ano do curso de Turismo. Fui participante do projeto de Ituini, onde desenvolvemos várias atividades de diversos temas. Pronto, vou passar aqui a palavra à minha colega que também participou. Olá, boa tarde. Eu sou Isabelle, também do curso de Turismo, igual a Daniela. Participei no projeto, entretanto, a minha experiência foi um pouco, para mim, um pouco melhor, porque tive a participar aos finais de semana, em horários não escolares, já que meus colegas não participaram, então eu fui convidada para experimentar isso. Fizemos aqui um vídeo para mostrar um pouco sobre o nosso projeto, os temas, e Ituinem-se conosco, espero que gostem. Obrigado. Podem vir por Olá, eu sou Daniel Tavares e temos aqui algumas entrevistas sobre o projeto Ituini. Ituini! Continuas a manter contato com alguém com quem fizeste o projeto? Continuo a manter contato com as minhas colegas da parte empresa. Diz uma razão pela qual o projeto deve continuar. Bom, o projeto deve continuar porque temos ligação com outras escolas, aprendemos a falar outras línguas. Como te sentes em relação ao projeto? Sinto que esse projeto foi um projeto muito inovador, que ensinou a gente a aprender novas línguas e ao mesmo tempo aprender sobre o assunto e... Quais as expectativas para o próximo projeto? Espero que haja mais interação com outras escolas e que englobem mais temas sem ser a ver com a internet. You don't let technology get you. Ok, eu estou a giro este vídeo. Pronto, eras capaz de participar neste projeto outra vez, pela experiência? Diz-me um bocadinho. Sinceramente, Daniela, a minha experiência, como eu já tinha dito, foi uma experiência incrível. Eu pude falar com outras pessoas, eu pude desenvolver o meu inglês, o que melhorou muito. Eu tive a oportunidade de criar grupos com outras pessoas de outros países que eu nem sequer conhecia. E para mim foi muito divertido, apesar de alguns finais de semana serem só o projeto. Mas não tem problema, porque foi uma experiência única. E dava para conhecer uma pessoa estrangeira, né? Um namoradinho. Não sei. Sim, também dava para conhecer um namoradinho. Agora, se tiverem alguma dúvida que queiram pôr, não fiquem tímidos ou com vergonha. A gente sabe como é que é estar no vosso lugar, sabe como é que é o sentimento. Eu inclusive, estou nervosa. Mas se quiserem, podem, qualquer questão podem colocar, não tem problema. Exato. Então, já encontraste sítio agora que já podemos viajar à vontade para ir passar férias. Exato. Já tenho casa onde ficar. É isso mesmo. Do projeto. Sim, exato. Posso colocar uma questão? À vontade. Achei curioso vocês entrevistarem-se uns aos outros, achei uma ideia brilhante, muito fixe, para apresentarem o projeto. E disseram uma coisa curiosa aí, que eu penso que percebi bem. Vocês
querem usar menos tecnologia e mais contacto humano, certo? Percebi direito? Perfeito, adorei a ideia. Sim, eu acho que nós ficámos muito centradas neste projeto, sim, era o objetivo, mas eu acho que houve pouca comunicação com os alunos, eu acho que deveria haver mais, sim. E haver mais comunicação, não é mesmo? Eu fiz esta questão porque, posso explicar, porque normalmente, às vezes, já falei com pessoas que têm a ideia que para este tipo de projetos é preciso dominar muitas tecnologias e trabalhar só com tecnologias e ser perito nisto, naquilo e não sei o quê. E eu acho que o fundamental deste projeto não é propriamente a tecnologia, são os laços que se criam, a partilha de cultura, de tradição, de experiências, mais do que a tecnologia, porque a tecnologia vocês já usam no dia a dia com os vossos amigos, normalmente, certo? Sim. Isso é muito pesado, sim. Mais dúvidas, não fiquem tímidos. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, alguma questão. Mas pronto, se não tiverem nenhuma dúvida, pronto, agora vamos passar a palavra a outros polos, explorar um bocadinho o ETMINI e pronto, convencer a professora Silvina a participar nos futuros projetos, não é mesmo? Já estou convencida. Nenhuma dúvida, se faz favor. Que atividades é que vocês participaram? Nós fizemos várias reuniões também, fizemos atividades com a aplicação Paddle, se não me engano, desenvolvemos, sim, com vários temas, sim. Acho que fizemos PowerPoints, sim. PowerPoints. Apresentações recíprocas sim. Das culturas diversas. Exatamente. Fizemos diversas atividades com diversos temas. Só acharam que se incidiu tudo muito em torno da tecnologia. Exato. Podia ter sido outros temas para a gente poder até conversar mais com os estrangeiros, com as pessoas de outros países, sobre ou, por exemplo, a cultura, ou a comida deles, ou o que eles fazem lá, mais os monumentos. Houve um projeto sobre os monumentos de cada país, que foi muito interessante, porque eu até salvei para conhecer quando eu fosse ao país deles. E ter aprender a falar a língua deles, não é mesmo? Exato. Aprender um turco não deve ser fácil. Uma ou duas palavras. Como é que se diz obrigado em turco? Agora não me lembro, agora esqueci-me, deu uma branca. Pronto, é uma pergunta difícil, ok. Agora não me lembro. Bom, muito obrigado, Silvina, Daniela e Isabel, pelo vosso testemunho. Se houver mais questões que surjam, entretanto, por parte dos nossos convidados, dos professores e alunos de outras escolas, nós enviaremos para a Profitecla de Lisboa para que vocês nos ajudem também a dar resposta e a dar sugestões. E, mais uma vez, obrigado, e passava a palavra então à Profitecla de Guimarães, que também tem algo para nos dizer sobre línguas e multiculturalidade, não é? É verdade. Também trabalhamos nestes projetos. Este ano, tal como Lisboa foi a primeira vez, portanto, Baby Steps, como eu já tinha dito, decidimos abraçar 2 projetos como participantes, não é? Não como coordenadores de projeto, porque achei que era muito à frente ainda sermos coordenadores de projeto no primeiro ano de participação e temos muito a aprender. Os alunos estavam super receptivos e sentiram o mesmo que estas meninas. Para eles o fundamental é a comunicação com os outros, não é a tecnologia, é o conhecerem outros miúdos. O Carlos pode já dar o testemunho dele, que ele está aqui presente. Carlos, peço-te para falar, desliga a câmara, por favor. E, entretanto, a outra menina preparou um vídeo para eu vos mostrar depois da intervenção do Carlos. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá, boa tarde. Sou Carlos, aluno do 12º ano de Pastelaria. Carlos, consegues ligar a tua câmara, por favor? Está ligada? Está ligada. Porquê é que eu não o consigo ver? Também não sei se está. Pronto, continua. Deve ser um problema do meu computador, não há problema. Tal como estava a dizer, olá, sou Carlos, aluno do 12º ano de Pastelaria de Paulo de Guimarães. E, tal como a senhora disse, eu fui um dos participantes deste projeto do White Winning. E foi um projeto, acho que, eu participei só nas partes finais, mas o que participei achei muito interessante e gostei. E ao contrário do que os colegas disseram,
Nós, nas nossas reuniões, na nossa reunião, no caso, falámos muito acerca das culturas de cada país, dos feriados de cada país, das comidas, e foi algo bastante interessante, porque são culturas completamente diferentes e que nos atrai saber mais e comunicarmos com, tal como eu disse, são estilos de vida que para nós não é normal e para eles o nosso se calhar também não é normal, e achei bastante interessante e é isso, não tenho muito mais a dizer. Conheceste meninas bonitas, não foi o que me disseste? Carlos, o que é que mais te surpreendeu e o que é que achaste mais digno de realce nessas diferenças todas que tu acabaste de constatar? O que é que tu realças mais? Realço muito a alimentação, achei diferente. O que é que posso dizer mais? Alguns feriados, não lhe consigo dizer agora nenhum em concreto, mas recordo-me que havia certas coisas que eu até estranhei e acho que é isso, não lembro assim muito mais, também já foi há algum tempinho. Carlos, e na tua área, que é portanto, padaria, pastelaria, obviamente que o contacto com uma série de países, comunidades diferentes, isso deu-te algum impulso na questão da aprendizagem de novas técnicas, novas receitas, novas formas de fazer, novos paladares? Isso de alguma forma impulsionou-te no sentido da pesquisa e de tentares fazer o que os outros faziam, adaptando às condições portuguesas e às técnicas portuguesas? Assim, no meu caso, não pensei muito nisso na altura, não foi algo que eu tentei pesquisar, mas o que tentei pesquisar um pouco foi sobre, dar-lhe já aqui um exemplo, que não me lembro quem é que foi, mas sei que foi uma colega ucraniana, que falou do tipo de pão, que era feito de maneira diferente, e isso na altura achei estranho, porque tal como disse, são culturas diferentes e nós não estamos habituados a isso, mas achei interessante. Não cheguei a pesquisar, mas achei que era algo interessante e que, sem dúvida, não só eu, mas como outros participantes da minha turma também o acharam. Muito bem, Carlos. Obrigado. Não sei se algum colega tem alguma questão que queira colocar ao Carlos. Eu queria só perguntar ao Carlos se ele faria o projeto outra vez. Fazia sem dúvida, achei muito interessante e foi sem dúvida algo estranho ao início, porque uma dificuldade que eu encontrei é assim, eu e os meus colegas sempre achámos que sabemos bem o inglês e ao falar daquela maneira foi algo completamente diferente, ter de dizer as frases todas seguidas. Num contexto real, não é, Carlos? Sim, pois, no contexto real mesmo, como se fosse, por exemplo, safar-nos noutro país, é algo completamente diferente do que estarmos a jogar uns com os outros ou algo assim. E é um pouco complicado ao início, mas dá completamente para fazer e aconselho a todos. É muito, muito bom, eu gostei. Ok, obrigada, Carlos. Obrigado, eu. Pronto, agora eu gostava de partilhar com vocês o vídeo da outra menina, da outra turma, que neste caso é turismo, que também participou nesta mesma reunião deste grupo que o Carlos participou, que eles foram divididos em salas online na altura, na reunião. Fizemos 6 subsalas no Zoom, que dá para dividir, e eles foram divididos por grupos, sendo que havia um representante de cada país para trocarem ideias. A Anitta ficou num grupo diferente do Carlos, não pôde estar presente porque, como vos disse, está no transporte e não tem internet suficiente para suportar a chamada, mas fez questão de gravar um vídeo que, se quiserem, eu partilho com vocês. Aliás, gostava de partilhar com vocês a experiência da Anitta. Luís, posso fazer... Força, podes. Posso? Já tenho o controle? Ok, só um bocadinho. Eu não te dei, mas acho que tens. Ok, eu também acho que tenho, porque eu estou a ver aqui a setinha para mim, portanto. E eu confesso-vos que aprendi imenso de tecnologias este ano. Imenso, que eu sou assim um bocadinho atadinha nas tecnologias. Ora, olha.
Só um bocadinho que lá está. Lá estou eu com dificuldade em fazer partilhas. Eu estou a ouvir o vídeo e não consigo partilhá-lo com você. Espetacular. Só um bocadinho. Atenção no partilhar ecrã, convém depois pôr lá a opção de incluir o som. Pois era isso, mas isto está-me a aparecer diferente do que me aparecia nas... Ah, está aqui, incluir som do computador. Portanto, eu quero partilhar o meu ecrã. Como é que eu faço para partilhar o meu ecrã? Está aqui. Será este? É, está aqui. Sim. Vocês estão a ver o meu ecrã? Sim. Eu vou tirar a imagem e o meu som. Força. Através do eTwinning nós criamos um projeto que se chamava Estão a ouvir? Exchange 2021. Sim. Esse projeto consistia em juntar turmas das escolas de alguns países, como por exemplo Portugal, Espanha e Ucrânia, acho que me estou a lembrar agora, e consistia em nós trocarmos informações uns dos outros e conhecermos. No eTwinning nós conseguimos criar o nosso perfil e dizer a nossa idade, o nosso nome, porque é que estávamos no curso em que estávamos, o que é que fazíamos nos tempos livres, e assim só mesmo a dar-nos a conhecer aos outros, e ao mesmo tempo conseguíamos aceder ao perfil dos outros e conhecer, saber quem é que estava a fazer parte deste projeto. No fim, fizemos uma reunião através do Zoom, se não me engano, mas foi online, onde estavam vários grupos de cada país, de cada escola, a trocar informação sobre o seu país. Por exemplo, nós tínhamos que dizer quais eram os feriados que nós tínhamos, nacionais, como é que nós festejávamos o Natal e o Carnaval, e conseguimos perceber que existem muitas diferenças, tanto ao nível de tradições como comida e assim. Deu para perceber que há realmente muitas diferenças dentro de um continente só, e foi muito interessante termos essa noção. Pronto, terminou o vídeo da Anitta. Vou tirar a partilha. Estão-me a ouvir? Uhum. Pronto, ela pede desculpa de não ter estado realmente, é uma entusiasta. Eles falaram, como ela disse, da gastronomia, falaram da língua, falaram das festividades, dos feriados, falaram também de monumentos importantes de cada país e de cada cidade de que os alunos eram. E uma coisa, e o Carlos, que ainda está aqui online, pode comprovar, que alguns deles sentiram nos subgrupos, foi que os nossos meninos portugueses são muito mais extrovertidos e os outros eram muito mais tímidos, que estou-lhes um bocadinho a arrancar o motor. Eu também acho que é aquela tal questão que o Carlos mencionou há bocado. Os meninos têm, às vezes acham que falam muito bem ou que percebem muito bem o inglês, mas depois numa situação espontânea, da hora, há aquele nervosismo que provoca ali um entrave e que os põe nervosos. E eu tive essa impressão em relação a alguns meninos dos outros países que estavam espalhados. Mesmo os meus estavam nervosos, embora eu tenha feito uma espécie de pre-planning, por assim dizer, e partilhei esse pre-planning com eles para lhes dar as ideias e o que é que eles deveriam dizer. Fiz por tópicos, construí um documento que depois entreguei à mão até em cada um para apontarem aquilo que iam falar e não se esquecerem. Mas de facto o que eles gostam é de falar uns com os outros. Não sei se têm alguma questão. A Anitta não pode responder, mas... Pois, no âmbito da área de integração e de cidadania e mundo atual, parece-me uma excelente opção por os alunos, principalmente logo desde o primeiro ano, a desenvolverem relações mesmo que à distância com alunos dos outros países. Pela experiência que eu tenho, quando há alguma comitiva de outra escola ou um grupo visita a nossa escola, para haver um que fala em inglês, que coloca algumas questões, etc., fica tudo completamente, portanto, pronto, pouco à vontade. Portanto, isto é uma forma dos alunos desenvolverem não só a conversação, mas o espírito de cidadania e a multiculturalidade com outros países, e que, desenvolvido logo desde o primeiro ano, tem resultados depois
que podem ser medidos e que podem ser constatados a prazo, nomeadamente pela participação no programa Erasmus ou até pelo desenvolvimento de trabalhos em equipa, em parceria com outras escolas de outros países. É isso que me apetece dizer. A propósito disso, Luís, há uma informação muito importante que eu gostaria de partilhar com vocês e que eu só tive acesso a ela durante o mês de agosto, que recebi um e-mail nessa altura, de um parceiro francês que me encontrou na plataforma eTwinning, que viu provavelmente no meu perfil que estamos ligados a uma escola com cursos de hotelaria, turismo, restauração e cozinha, e estão a pensar desenvolver um projeto com cursos profissionais deles também, e estão a procurar parceiros profissionais como nós. Parece-me um projeto interessante, estou a pensar em abraçar este ano. Vamos ver se realmente é possível ele ir para a frente, porque eu acho que esse vai dar assim uns frutos, porque se forem mesmo cursos profissionais com cursos profissionais, a coisa funciona lindamente e não fica só na base da comunicação, eles próprios desenvolvem, e depois é possível até realmente fazer pequenos intercâmbios, não é? Do género, como uma colega minha fez a semana passada, porque fizeram um projeto eTwinning o ano passado, ao qual deram continuidade, que também podemos fazer isso. Podemos reabrir um dos anteriores, se quisermos. Nós até recebemos, eu penso que as colegas que também estão inscritas no eTwinning devem ter recebido a mesma mensagem. Os projetos do ano passado estão, de facto, fechados, mas podem ser reativados novamente, se quisermos, para voltarmos se acharmos que tem interesse. Por exemplo, provavelmente o das florestas ou dos fogos florestais terá interesse, porque é um problema que ainda se mantém e que se calhar tem interesse de ser partilhado com outros alunos novos até do primeiro ano. E essa colega, por exemplo, fez agora um pequeno intercâmbio de 3 alunos e 2 professores com Espanha. No caso da escola delas foi com Espanha. E nós haveremos de chegar lá, espero eu, e fazer um pequeno intercâmbio com os nossos e com um país parceiro de um dos projetos. Digo eu. Isso, hoje em dia é tudo possível e é tudo muito mais fácil de fazer do que aqui há uns anos e, portanto, abre-se uma janela de oportunidades e de criação de parcerias, de redes, de comunicação que é incrível. Muito incrível. Pronto, o que lá está, foi com uma colega Bárbara de Lisboa, penso que foi a colega que referiu, ou as meninas de Lisboa, que referiram que, de facto, é preciso termos consciência que neste tipo de projetos, a qualquer hora podemos ter uma reunião, a qualquer hora podemos ter um online meeting, a qualquer hora, porque os feriados não são coincidentes, as horas dos países não são coincidentes, trabalha-se ao fim de semana, reúne-se ao fim de semana com eles, quando dá jeito, reúne-se à noite, ao sábado, ao domingo, feriados, depois ainda há a troca e partilha de conhecimento nessas reuniões, porque ficam a saber, é feriado aí, não sabíamos, mas é feriado de quê, não sei o quê. Pronto, e torna-se interessante mesmo por aí. Quantas mais disciplinas estiverem envolvidas, melhor. Volto a repetir, eu consegui nos projetos que fiz trabalhar com a professora de Geografia, a colega de Geografia, que tinha turmas em comum comigo, que é a orientadora educativa do Carlos. No das florestas ela chegou a trabalhar comigo porque o tema encaixava perfeitamente e sem dúvida que é uma mais-valia podermos ter esta interdisciplinariedade para colaborarmos todos e vai dar tudo ao mesmo. Para não falar no inglês, não é? Sim. Porque muitas vezes o inglês não encaixa propriamente nos temas que lá estão, a não ser no uso da língua. Exatamente. Só. Mas que é prática. Apenas e só. Há projetos em que o colega de inglês é apenas o tradutor, o meio de se entenderem uns aos outros, vamos lá, por assim dizer. Não sei se têm alguma questão. Eu queria acrescentar uma coisa, no caso. Até agora falou-se de que o inglês nos ajudaria também a comunicar com as outras pessoas e tudo mais, mas eu falo também a nível profissional. Cada vez mais, hoje em dia, precisamos do inglês para os nossos trabalhos e, tal como a escola indica, estamos a formar profissionais. E acho que isso ajuda, porque o inglês está cada vez mais presente no nosso mundo. Essa é a verdade. Hoje em dia, não saber inglês é quase como não ser alfabeto, é quase como ser alfabeto. E se já estamos a formar profissionais, eu acho que isto é fundamental para isso e para a nossa evolução nos nossos ramos.
seja ele qual for. Sim. Indiscutível. Muito bem, então vamos agradecer à professora Luísa, ao Carlos e portanto, às meninas, à Daniela e à Isabel da Profitecta de Lisboa, e passaríamos à Liliana e à Eliana da EPB, para nos darem conta de alguns dos projetos desenvolvidos na Escola Profissional de Praga, no âmbito do e-twinning. Então, boa tarde a todos. Nós, então, na Escola Profissional, já temos alguma experiência no e-twinning. Este ano, pelo menos para mim, foi o segundo ano. Tivemos na escola cerca de 6 projetos e-twinning. Eu participei em 3 deles. A Liliana, acho que participou nos 6, se não estou enganada. E foi ela até, acho que a professora impulsionadora destas dinâmicas todas do e-twinning aqui na escola. Foi ela que me desafiou também a participar. Eu sou professora de integração e de organização e gestão de empresas e então hoje vamos apresentar 3 dos projetos. Íamos começar por passar um pequeno vídeo também dos nossos alunos, sobre a participação deles ou sobre um trabalho que eles fizeram também para o e-twinning. Podes pôr, Liliana. Sim, este vídeo dos nossos alunos é aqui uma perspectiva diferente da apresentada até ao momento. É a perspectiva deles não de uma participação de um projeto em concreto, mas o que é que o e-twinning representa para eles. Portanto, vamos partilhar essa perspectiva. Deixem-me só confirmar se eu partilhei aqui o som. Exatamente, para... Não estamos a ver o ecrã, Liliana. Peço desculpa então. Esperem só um bocadinho. E agora? Sim, agora sim. Sim. Ok, sim. Vou apresentar. Conseguem ver? Sim, obrigada. E-twinning é um site de interação. Podem não optar, mas a Europa está toda em colaboração. Podemos estar todos em comparação. Tens de dar conhecer ao teu pai, mãe, irmão. Vamos ter respeito acima de tudo, igualdade. Seja assim próprio pela tua mentalidade. Todos nós gostamos destas novas tecnologias. Aqui é prata, dá-te a entender estas filosofias. Só com o trabalho vais alcançar os teus objetivos neste site. Internet. São os desafios do digital, não é? Exatamente. Fazer o seguinte, eu vou partilhar diretamente o vídeo que tenho noutro formato no computador, talvez seja mais fácil. Dessa forma. Também era importante depois puderem partilhar o vídeo no Teams, para que depois fique disponível para todos, sim. Dentro do universo das nossas escolas. O vídeo nós integramos na nossa apresentação e depois no final partilhamos a apresentação e aí já contém os vídeos e as imagens que vamos partilhar. Ok, vou colocar outra vez, desta vez através do meu computador diretamente, a ver se é mais simples.
Arduino é um site de interação. Podem não acreditar, mas a Europa está toda em colaboração. Temos de estar todos em comparação. Tens de dar conhecer ao teu pai, mãe, irmão. Vamos ter respeito acima de tudo, igualdade. Seja assim prove pela tua mentalidade. Todos nós gostamos destas novas tecnologias. Aqui é prata, dá-te a entender estas filosofias. Só com o trabalho vais alcançar os teus objetivos. Nesse site podemos ser todos muito mais unidos. Não é nenhum drama, é só verdade o que eu estou a dizer. Mas agora o rap só no final vai te inscrever. Não tenham medo, aquilo não é nenhum morto. Hoje nada estás, lá é o nosso ponto de encontro. Não te esqueças, nós temos todas semelhanças e diferenças. Nunca ninguém vai criticar as tuas preferências. É importante nós termos proatividade do que estar à espera fazer parte desta comunidade. Vamos destruir deste vídeo, claro que vamos. Isto é bom para ti, que és endinheirado. Agora podes agradecer por apresentar esta plataforma. Aqui é prata a partir desta forma. Twinning is educational experiences, team effort, wonderful outputs, inclusive experience, neat gatherings, new learnings, international connection, global growth. Colaboração, interação, cooperação, comunicação, trabalho de equipa, novas tecnologias, inclusão, respeito, integração, educação privada, objetivo, semelhanças e diferenças, ponto de encontro, pessoal, interação, proatividade, igualdade. Bem, esta é então a perspectiva dos nossos alunos relativamente ao eTwinning, a toda a experiência do eTwinning e não propriamente apenas de um projeto. Relativamente aos projetos, a Eliana vai então falar. É como eu referi, este ano estivemos envolvidos na escola em 6 projetos eTwinning. Eu participei em 3 deles, que é aqueles que eu vou passar a apresentar. Podes passar, Liliana, por favor? Pronto, um dos projetos tinha a ver com os animais, não é? Uma preocupação dos nossos alunos, um projeto com o objetivo de promover então a defesa dos direitos dos animais. Foi um problema também que foi detectado na nossa comunidade e pretendemos então com este projeto consciencializar as pessoas para a quantidade de animais que estão em abrigos ou que estão à espera de uma família, não é? Para a adoção. Todos os nossos projetos, e foi uma das coisas também que a Liliana incutiu em nós, foi fazer uma planificação, não é? Tal como um projeto de cidadania ou outro projeto de outra área, o eTwinning também tem que ter uma planificação para que se possa, não é, fazer uma previsão das etapas que vamos pretender alcançar e fazer uma divisão depois das tarefas e dos grupos de trabalho. Aqui neste projeto, a primeira etapa, depois da apresentação, não é, dos elementos das equipas das várias escolas e dos países, isto foram 2 turmas da nossa escola que participaram neste projeto, com turmas da Turquia. Na primeira etapa, eles construíram em conjunto a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, em que todos os alunos contribuíram, com a orientação dos professores. Depois foi construído um inquérito por cada escola, por questionário, a perguntar, a aplicar à comunidade escolar para sabermos, fazermos um levantamento de quantos animais de estimação é que cada pessoa da escola tem, professor, funcionário, aluno, se não tem animais, se gostaria de vir a adotar, para depois também, posteriormente, entrarmos em contato com as associações de adoção e também promovermos essa campanha de adoção. Na terceira etapa, lá está, a pesquisa das associações de adoção, depois entramos em contacto e houve uma associação que fez mesmo uma sessão online para apresentar e falar dos animais que tinha para a adoção. Promovemos também algumas campanhas de consciencialização da foto com o meu melhor amigo, a campanha de adoção em que fizemos um vídeo a apelar à comunidade, não é, que adotasse animais abandonados e o webinar também com uma associação sobre os cuidados com animais. Depois, na quinta etapa, criou-se alguns jogos, aqui foram feitas algumas equipas e aqui a parte interessante das equipas é que nós, professores, fomos mentores de equipas com alunos dos vários países. Eu não tinha equipas só dos alunos da EPB, tinha equipas de alunos das 2 turmas da EPB, mais alunos da Turquia. A minha equipa foi desafiada a criar puzzles online com imagens de animais, e nós tivemos que criar então um puzzle de raiz e depois as outras equipas teriam que jogar esses jogos. Outras equipas tiveram outros desafios. E pronto, e depois no final faz-se a avaliação do projeto, troca-se ideias, há um questionário para avaliarmos o que é que correu melhor, o que é que correu pior, o que é que podemos mudar e depois nós preparamos também um certificado para entregar aos alunos que participaram como reconhecimento, não é, pelo seu empenho e participação neste projeto.
Depois tivemos ainda outro projeto, que foi o Break the Fake Media Literacy and Disinformation. Começo por dizer que acabamos de receber hoje a notícia que este foi um dos projetos que foi premiado com selo de qualidade do eTwinning, um grande orgulho para nós, né, que estivemos envolvidos aqui. Este projeto visava então alertar para este tema da Media Literacy e de combater a desinformação por meio de várias atividades. Nós realizamos vários workshops, sessões online, quer com alunos, professores, pais, instituições. A primeira etapa também foi a parte da apresentação. Neste foi criado um Padlet com um mapa do mundo em que cada um ia à sua cidade, colocava uma espécie de um pin, uma fixação e depois lá punha a sua foto ou então um avatar, por assim dizer, e colocava uma pequena apresentação. Depois, na segunda etapa, era mais explorarmos o tema, pesquisarmos, não é? Termos algumas informações para partilhar com todos os elementos. Aqui também tivemos escolas de Espanha, da Turquia também, e outras portuguesas, Itália, e outras portuguesas além da nossa. Foi um projeto mesmo muito grande. Na terceira etapa trabalhou-se o logótipo e o póster para depois associar a este projeto, e depois de todos darem o seu contributo em pequenos grupos nas turmas, é feita uma votação para escolher aquele que vai ao encontro, não é, daquilo que nós achamos que deve representar o projeto. Na quarta etapa, os alunos escreveram um artigo com notícias falsas, construíram ele e depois partilharam, não é, para vermos até onde é que podem chegar estas notícias falsas, e depois criar o Fake News Newspaper. Na quinta etapa, criámos workshops nacionais sobre segurança na internet e notícias falsas. Na sexta foi a nível internacional. Eu, por exemplo, explorei a parte da pegada digital com uma das minhas turmas. Nós criamos um workshop, uma sessão online para as turmas da EPAB, em que eles falaram sobre os cuidados que devem ter com a pegada digital, como evitar esta pegada digital. E depois tivemos online, apesar de eu ser de integração, preparamos com o apoio da Liliana a sessão em inglês para fazer também a nível internacional. E tiveram muitas outras sessões com a Liliana e com outros professores. Envolvemos aqui vários professores, até da parte tecnológica de GPCI. E depois, na sétima etapa, criou-se um jogo, uma espécie de um escape room, em que os alunos tinham pistas e tinham que resolver, não é, um quebra-cabeças e avançar depois de sala em sala. No final, fizemos também a avaliação do projeto, que é sempre importante, não é, para percebermos o que é que, da próxima vez, se quisermos implementar algo semelhante, podemos fazer de melhor, podemos modificar ou corrigir. Depois, o terceiro projeto, já ligado ao Trash Heart. Eu sou também coordenadora da Ecoescolas e por isso nós temos também muitas ações ligadas ao ambiente, à promoção de comportamentos ligados à parte da preservação ambiental. Este visou então aumentar a consciencialização sobre os problemas ambientais, de saúde, principalmente focados nos microplásticos, né, que vão parar aos oceanos. Também foi um desafio, iniciamos com um desafio da Escola Santa Maria da Feira, que contatou uma das nossas professoras da escola, a professora Rosa Martins, de Físico-Química, e que depois a professora Rosa partilhou este desafio com outros professores e vários professores da escola participaram. Eu cheguei a fazer a contagem no final, nós tivemos cerca de 200 alunos neste projeto da escola EPAB, e professores que partilharam, não em todas as etapas, mas deram o seu contributo em algumas das etapas. Isto foi um trabalho colaborativo muito grande, começou também com uma pesquisa sobre a temática, tentar perceber também o que é que já era feito em termos de ações de consciencialização. Criamos também algumas ações voluntárias na Escola Profissional de Braga, que passou por fazer a limpeza do Rio Oeste e a limpeza da ecovia e dos espaços envolventes que vão da escola até ao rio. Nessas limpezas nós já separamos alguns materiais, fizemos a devida reciclagem, não é, do que encontramos, mas aproveitamos alguns materiais que foram depois reutilizados na exposição final que nós criamos de esculturas mesmo de lixo. A mesma coisa aconteceu nas outras escolas envolvidas, também criaram as suas ações de limpeza em praias ou em espaços envolventes da escola. Foram também feitos 2 desafios educativos. Na Escola Profissional de Braga nós criamos, através do Minecraft, uma espécie do oceano com lixo, em que depois tinham que os bonequinhos ir fazer a limpeza. A Escola de Santa Maria da Feira criou o Caute, que foi jogado por todos os alunos envolvidos. E na quinta etapa, então, pegamos nos materiais que tínhamos recolhido e começamos a criar a arte, não é? Começamos porque os professores também ajudam.
e depois tivemos a exposição na escola com as peças que foram criadas, e isto foi um projeto de cidadania, um projeto de Etwinning e um projeto de ecoescolas, e no final fizemos a avaliação, como já é hábito da nossa parte, de realçar aqui este projeto interdisciplinar. Ia só fazer o reforço que nós tivemos a disciplina de Físico-Química, de Integração, Matemática, Programação, o inglês, não é? Que está sempre ao lado, vários professores e várias turmas, e acho que todas as avaliações que temos tido dos nossos projetos têm sido muito enriquecedoras, muito favoráveis, e que só nos ajuda a manter esta vontade de continuar a trabalhar estes projetos e a conhecer outras escolas além da nossa realidade. Aqui só um pequeno vídeo com um resumo deste projeto da Trashart e também algumas imagens que estamos a partilhar da exposição, e então pedir à Liliana que colocasse o vídeo, por favor. Aqui o vídeo que está a passar são com várias fotos das ações de limpeza que nós fizemos. Os alunos adoraram o facto de poderem sair da escola, não é? Mesmo em tempos de pandemia, e foi uma experiência muito, muito gratificante. Pronto, o vídeo era mesmo para mostrar a nossa experiência nesta ação de limpeza, e as fotografias um bocadinho o resultado final, o produto final da exposição. Passo então a palavra à Liliana, não sei se depois no final podem colocar as questões. Sim, Obrigada. relativamente aos projetos, Liliana, não sei se alguém tiver alguma questão já mais prática e particular. Se calhar era o momento para fazer. Sim, eu posso só acrescentar, por exemplo, no projeto dos animais da Fluffy Puss, nós conseguimos também aproveitar para fazer candidatura ao selo Gandhi, e fomos uma das escolas também premiadas com o selo Gandhi, e neste das limpezas ajudou-nos, claro, a conseguir o nosso galardão Ecoescolas, e temos também conseguido o selo Etwinning. Acho que acaba por ser o fruto, não é, do nosso empenho, do nosso trabalho nestes projetos com os alunos, e é sempre bom também ver o trabalho reconhecido. Se quiserem colocar alguma questão, alguma dúvida, depois nós vamos partilhar também a apresentação, e estejam à vontade para depois nos contatar, mesmo se tiverem questões. Obrigada. Obrigado, foi muito interessante a vossa apresentação e, sobretudo, os projetos, porque não é só, por exemplo, embora a exploração da natureza seja algo contemplado nos currículos da escola, há a exploração da natureza, e depois há também o sentimento da ecologia e da recolha do lixo quando se faz um passeio, também ajudar a coletar esse lixo para ter o devido tratamento. Portanto, isso é uma questão subejamente importante, e
dou-vos os meus mais sinceros parabéns por terem tido essa preocupação e que se vai tornar algo de absolutamente incontornável, enfim, no nosso futuro próximo. Tal como a Liliana e a Eliana e os restantes convidados, portanto, já disseram, neste espaço agora era colocar os nossos oradores, portanto, à disposição também para questões, para alguma ajuda que possam precisar ou querer, algum input, algum impulso para a constituição deste tipo de projetos nas vossas escolas. Se ninguém tiver questões relativamente aos projetos, eu só em 5 minutinhos vou fazer aqui um resumo, então, do que é isto do e-twinning, se alguém ainda tiver aqui alguma dúvida, e depois então podemos passar para essa questão um bocadinho mais prática. Se tiverem mais interesse futuro, também vos posso auxiliar nesse sentido. Portanto, então aqui o e-twinning, no fundo, é uma comunidade de escolas, da Europa, de países europeus, mas também de países vizinhos da Europa. Portanto, aqui temos um mapa dos países que estão inscritos, que fazem parte desta comunidade, e podemos ver que há aqui alguns, além da União Europeia, temos a Turquia, a Tunísia, a Jordânia, enfim, há aqui Azerbaijão, alguns outros países que são chamados os países do e-twinning Plus, que também fazem parte então desta comunidade. E no fundo este projeto, esta comunidade de e-twinning, disponibiliza-nos uma plataforma, a tal plataforma que temos falado, em que podemos colaborar, os professores, alunos podem colaborar entre si no desenvolvimento destes projetos. Neste momento temos aqui números muito interessantes relativamente a esta participação nesta comunidade. Aqui milhares de professores, escolas e projetos já desenvolvidos, já inseridos e desenvolvidos na plataforma. Eu gostava aqui de falar-vos sobre algumas vantagens do e-twinning. Nós, ao inscrevermos na plataforma do e-twinning, vamos ter acesso a várias secções. Portanto, não é apenas uma plataforma para desenvolver projetos, é uma plataforma para estabelecer contactos com pessoas, é uma plataforma em que podemos aceder a vários exemplos e nós próprios criarmos eventos na mesma e disseminar, inclusive, iniciativas feitas na nossa escola, aqui através deste separador dos eventos. Por exemplo, se agora de repente já é uma prática nas nossas escolas de participar ou desenvolver uma semana da cibersegurança, por exemplo, o mês da cibersegurança que vai ser agora em outubro e novembro. Nós podemos aqui, através dos eventos do e-twinning, podemos disseminar estas ações, os alunos podem fazer webinars online em que outras escolas podem aceder, podem participar, podem interagir. Temos separador dos projetos, claro, onde vamos encontrar todos os projetos que são desenvolvidos. Temos acesso a grupos de trabalho. Por exemplo, eu faço parte de vários grupos, faço parte de grupos de professores de inglês, faço parte de grupos de desenvolvimento do uso de tecnologias na sala de aula, portanto, aqui também grupos de partilha de materiais, de experiências, de ideias. Há também o fórum de parceiros, que é onde nós encontramos os parceiros para os projetos e-twinning e não só, também para outros projetos, inclusive a de Erasmus. Aqui o e-twinning é muitas vezes uma alavanca para parcerias de Erasmus e intercâmbios de Erasmus. E também temos aqui o desenvolvimento profissional, ou seja, a partir daqui o e-twinning também nos oferece uma série de ações de formação que podemos aceder, podemos participar online. Algumas delas são creditadas pelo Conselho Científico, outras não, portanto apenas de valorização nas várias áreas, ok? Acho que é importante perceberem que o e-twinning não é apenas para professores da sociocultural, não é apenas para professores de inglês ou de línguas,
efetivamente aqui no desenvolvimento profissional podemos encontrar ações, sessões, webinars para todas as áreas, inclusive na área de eletrónica, na área da programação, portanto, existem aqui imensas oportunidades. As vantagens são mesmo estas, é a colaboração, que já falámos, que os próprios alunos já nos mostraram, que a Isabel nos dizia de Lisboa, que nos dizia que o eTwinning lhe permitiu manter contactos, portanto, esta comunicação com outras pessoas e partilha. É o tal desenvolvimento profissional, na participação de eventos e seminários, é o reconhecimento, e aqui o reconhecimento, e dizia a Eliana há pouco, hoje de facto é um dia de alguma ânsia dos eTwinners, porque é o dia em que nós estamos a receber indicação dos selos de qualidade nacionais para os projetos, estão a ser comunicados, e de facto o eTwinning reconhece o trabalho que nós fazemos e o trabalho que os alunos fazem. E este reconhecimento é feito em vários âmbitos, através dos selos nacionais, que são selos atribuídos pela Agência Nacional de Portugal especificamente, os projetos desenvolvidos. Depois temos também os selos europeus, que aí já envolve uma avaliação a nível de Bruxelas, para a atribuição deste selo, e depois, se o projeto ganhar então o selo europeu de qualidade, fica automaticamente habilitado a poder receber o prémio eTwinning, que é atribuído todos os anos de acordo com categorias que são lançadas. E temos também o reconhecimento para as escolas eTwinning. Chamo só a atenção que fazer projetos ou estar inscrito no eTwinning não é logo à partida uma condição para ser escola eTwinning. Portanto, ser escola eTwinning implica estar pelo menos há 2 anos no eTwinning, implica ter 3 professores inscritos e envolvidos, implica ter um selo de qualidade nos últimos 2 anos e implica haver uma candidatura para o selo de escola eTwinning. Mas também é um reconhecimento muito interessante para se ter, uma vez que ser escola eTwinning e ter o selo de escola eTwinning também traz outros benefícios, nomeadamente para as práticas de Erasmus. E depois também temos aqui o portfólio eTwinning, que é um portfólio que é gerado automaticamente pela plataforma, em que nós podemos ter, fica lá registado e reconhecido, validado por Bruxelas, pelo Serviço Central, todas as formações e os projetos e os selos a que nós tivemos acesso neste âmbito. Portanto, convido-vos a acederem aqui à nossa página ou subpágina do site da nossa escola, se quiserem pesquisar, se quiserem consultar alguns dos projetos que nós desenvolvemos. Lá vocês podem encontrar, no título dos projetos, podem encontrar o link, se clicarem no título, diretamente para o Twin Space, que é o espaço onde ficam os resultados dos projetos na plataforma eTwinning. Portanto, aqueles que são públicos, porque há outros que não podem ser públicos, há algumas regras que têm de ser seguidas. Aqueles que são públicos podem consultá-los, e também aproveito, uma vez que sou mentora eTwinning, de facto sou apaixonada pelo eTwinning, vejo imensas vantagens no eTwinning. A pergunta que vos faço, se é que seja de vosso interesse, se eventualmente no futuro estiverem interessados numa sessão mais específica de exploração, de inscrição na plataforma, de explorar um bocadinho mais a plataforma, posso fazê-lo com todo o gosto.
E, portanto, só vou partilhar aqui também no chat um questionário muito rápido para perceber se há de facto esse interesse e, havendo esse interesse, depois serão contactados para a definição de uma data, de uma hora que possa ser conveniente para fazermos essa exploração e eventualmente até colocarem outras questões mais específicas do vosso grupo curricular, do vosso perfil, enfim, daquilo que acharem conveniente. Posso colocar uma dúvida? Sim. A minha questão é, nós somos um grupo, pelo que nós estamos a perceber, vocês são especialistas em twinning. Nós não somos especialistas, mas temos muitos projetos realizados, nomeadamente, apercebi-me aqui que vocês deram como exemplo Ecoescola, nós temos algum historial, por exemplo, enquanto Ecoescola, e temos muitos trabalhos. Era possível uma candidatura conjunta? Havia interesse? Era vantajoso para todos, sim ou não? Uma candidatura conjunta no sentido de fazermos um projeto conjunto? Por exemplo, imaginem, vocês já têm o know-how de como inscrever, dos prazos, esse tipo de questão mais burocrática do eTwinning, digamos. Todas as escolas fazem coisas lindíssimas que têm sido aqui partilhadas ao longo não só deste Share Talks, mas já têm sido partilhadas noutros fóruns, noutras situações. A minha pergunta é, se nós podíamos fazer um cabaz de projetos por temas, por exemplo, ambiente, e aí entraríamos com as questões ecoescolas, por exemplo, tecnologias, por exemplo, bullying, enfim, cada um sabe as áreas de voluntariado ou outros projetos que cada escola tem. Empreendedorismo, por exemplo. Empreendedorismo, nós temos, exatamente, obrigada pela dica, projeto da empresa, projeto nós propomos, e no fundo nós faríamos um cabaz por temas e candidatávamos com mais força, uma vez que já não eram só os projetos feitos por uma escola, mas pelo conjunto de escolas que nós somos, ou pelos polos todos, ou por todos nós aqui presentes, não sei, alguma coisa nessa linha. As candidaturas, portanto, as candidaturas para os chamados selos obedecem a alguns requisitos. E a candidatura para o selo de qualidade nacional, que é a primeira base de candidatura, obriga sempre que haja uma escola ou várias escolas portuguesas, mas tem de haver sempre uma europeia. Portanto, haver sempre uma parceira. Portanto, sim, podemos sempre, portanto, as escolas, não há um limite de escolas participantes, portanto, o projeto é submetido, tem de haver sempre dois cofundadores, esse é o mínimo, mas depois, quantas escolas participam, não há limite. Depois, para a candidatura do selo, todos os professores participantes no projeto devem candidatar-se. E aí depois vão receber notificação se efetivamente... Qual? Seria por professor e não pelo conjunto das escolas? Exatamente. Cada professor tem de se candidatar ao selo eTwinning nacional. Depois o europeu já ficam, se ganharmos o nacional, o europeu já ficamos habilitados a ganhá-lo e o prémio eTwinning ficamos se ganharmos o europeu. É por etapas. Só acrescentar que é importante depois cada professor interveniente ou participante ser ativo, não é? Participar ativamente e recolher evidências do seu trabalho, que depois vai precisar na altura da candidatura individual. Quando vocês falam em ser ativo, qualquer daqueles separadores que vocês apresentaram, por exemplo, eventos, projetos, é considerado professor ativo ou tem que ser distribuído equilibradamente entre os vários temas? Não, vou dar um exemplo. Por exemplo, aquele projeto do Break the Fake, que recebemos hoje o selo. Portanto, houve aqui a participação minha, da disciplina de inglês, houve da Eliana, disciplina de integração, houve do António Araújo, na disciplina de TIC e de programação, portanto, em GPSI. E nós não participámos, cada um de nós, eu e Liliana e a Eliana, integração, nós não participámos em todas as fases em igual medida. A Eliana, por exemplo, desenvolveu a questão da pegada digital, eu já fui a questão das fake news, portanto, dentro do mesmo projeto tivemos papéis distintos. Na candidatura, nós mostramos os papéis que tivemos dentro desse projeto.
Obrigada. Obrigada. Eu penso que eu tinha uma questão, não sei se era isso que a Bárbara queria dizer, eu também já tive essa mesma ideia, já me passou pela cabeça, que era, se era possível, nós, Profitecla, que somos todas escolas do mesmo grupo, participar como uma só. Eu acho que era essa a ideia da Bárbara. Disciplina, sim, era essa a ideia, sim. E eu acho que é possível, porque eu, ano passado, num dos projetos que participei, um dos entraves que encontrei é que não pode haver duas escolas com o mesmo nome e existem duas Profiteclas de polos diferentes, mas para eles não faz sentido os polos, minha gente. Mas isso resolve-se com o contacto com a embaixada. Mas se calhar... Isso basta esclarecer com a embaixada. No caso do Norte, nós temos duas embaixadoras, eTwinning, que são as responsáveis do Serviço Nacional. Portanto, temos de as contactar, esclarecer isso e elas resolvem essa questão na plataforma. Porque eu acho que a minha ideia era, não sei se a Bárbara se vai ao encontro do mesmo que eu, mas isto já me passou pela cabeça há algum tempo, pensei com os meus botões, não partilhei com ninguém, partilhei comigo própria, porque não sabia se era possível, ainda estava a dar baby steps, mas seria interessante nós sermos apenas uma escola com elementos dos vários polos, estão a perceber, a participar do mesmo projeto. Era essa a minha proposta. Isso eventualmente eu não sei, mas é uma questão de vocês analisarem em termos do Profitecla. O Grupo Rumos em si, ser um só, com um elemento de cada polo a participar no projeto. Eu creio que isso pode não ser benéfico no seguinte aspecto. Eu creio, Luís, corrige-me se estou errada, mas eu creio que as candidaturas Erasmus são candidaturas escola a escola. Portanto, não é o grupo Rumos que se candidata ao programa Erasmus. Sim, portanto, as candidaturas Erasmus são escola a escola. Portanto, há uma para as candidaturas Erasmus, há um ponto específico em que pergunta se a escola é uma escola eTwinning. Ora, se nós de repente nos uníssemos numa só, depois na candidatura Erasmus, não iríamos poder, em verdade, dizer que éramos uma escola eTwinning, a escola profissional não ia poder dizer que era uma escola eTwinning, na sua candidatura individual a Erasmus, uma vez que na plataforma eTwinning ia estar como Grupo Rumos e não como escola profissional. Mas não temos obrigatoriamente... Acho que são questões diferentes. Efetivamente, uma escola com uma personalidade jurídica só pode fazer uma candidatura ou mais candidaturas de acordo com esse nome. Essa questão dos ou seja, a Profitecla Guimarães não poderia fazer uma candidatura Erasmus e simultaneamente Profitecla Lisboa fazer outra candidatura Erasmus. Agora, individualmente, podem cada uma ter os seus projetos eTwinning e citar alguns, seja de uma Profitecla, seja de outra. Porque a plataforma eTwinning funciona de forma diferente dos formulários Erasmus. Só que é uma questão, é que as candidaturas, a escola eTwinning, portanto, ao selo escola eTwinning, elas são feitas numa primeira fase automaticamente. Portanto, a escola é notificada caso cumpram os requisitos automáticos para se poder candidatar. E esses requisitos são baseados nos professores da sua própria escola. Portanto, nós Liliana, não podemos... se me permite, nós aqui podemos estar a misturar dois aspectos diferentes, mas que se complementam, não é? Eu acho que daquilo que os colegas disseram, desta possibilidade de uma interação mais alargada das várias escolas do grupo, não é? Eu acho que ela é absolutamente é bastante interessante no sentido da experiência, não é? E a experiência do projeto, ela pode ser, não é? Porque tu disseste bem que não há limite para as escolas participantes. E eu acho que nesse primeiro patamar, que é o patamar, eu não diria o mais interessante, é talvez o mais interessante, que ele da experiência e de que, como falaram as colegas, de todos os ganhos que advêm dos projetos, eu acho que efetivamente podemos partir, e acho que seria interessante, não é? Termos essa experiência desta interação e desta participação mais alargada, contemplando, e podemos até pensar num projeto comum para este ano, participando das várias escolas do grupo, né? E fazer essa experiência. Depois, paralelamente à questão da experiência, há a questão dos selos, e aí eu acho que primeiro há os critérios, eles impõem-se como escola,
e não só no âmbito dos projetos Erasmus, mas também da afirmação da marca. Eu acho que é importante cada escola fazer a sua trajetória de obtenção dos selos de qualidade. Mas se houver, se criar esse dinamismo, não é? E portanto nós já estamos há alguns anos e começamos com este impulso muito grande e esta força que a Liliana tem e este contágio que se conseguiu na escola de abarcar e de desafiar quase diariamente outros professores, não é? E um dos elementos para a atribuição do selo da escola é também o número de participantes e de projetos que obtêm o selo de qualidade. Há um caminho e nós acreditamos que se efetivamente houver essa disseminação e essa participação mais alargada, facilmente, vou ver se facilmente em itálico, não é? Mas facilmente todas as escolas poderão obter estes selos de qualidade dos projetos, porque aquilo que nós vimos aqui já denuncia, não é dessa curta experiência que vocês tiveram, mas já denuncia qualidade nos projetos e, portanto, há todo um caminho a fazer-se, mas... e nós estamos disponíveis, e nós quando falam Liliana, de certeza e a Eliana, também para poder auxiliar nestas questões mais operacionais e técnicas de como é que se processa, de como é que se faz a candidatura aos selos, o que é preciso. E acabamos de receber mais um selo, recebi agora a notificação. Mais um. Dos animais. Dos animais, boa. Que bom. Portanto, acho que há ganhos, em resumo, de uma participação coletiva em projetos, mas depois de uma apresentação por escola aos selos, não é? Que se impõe pelos próprios requisitos, não é, Liliana? Sim, sim, exatamente, sim. Eu efetivamente até tenho uma proposta de um projeto a incluir todas as escolas do Grupo Rumos, porque creio que é algo que passa por todos nós, que seria desenvolver aqui um projeto com uma escola parceira no âmbito do Papel Zero, que é uma campanha do grupo, e que, portanto, todos nós podemos participar, creio eu, e desenvolver aqui uma iniciativa nesse âmbito. Lisboa alinha. Acho que poderíamos alinhar todas as escolas têm essa iniciativa, era um pouco passá-la à prática, capitalizando um bocado, desculpem-me a expressão, toda a experiência da EPB e da Profitecla e de Lisboa, nesse aspecto. Por exemplo, a digital, a única coisa que tem no eTwinning são os projetos Erasmus, não é? Que aparecem quase automaticamente, e os intervenientes. Mas de resto, acho que é algo que podemos beneficiar todos. Porque repara, Luís, e desculpem só acrescentar aqui uma coisa, era como dizia a Bárbara, creio que é a Bárbara, colega de Lisboa, é que aqui o eTwinning não se trata de trabalho extra, não se trata de trazer aqui nada de extra aquilo que já é o nosso cotidiano. Nós nas nossas escolas já desenvolvemos projetos extraordinários. O eTwinning é apenas aqui uma mais-valia de internacionalizar e de tornar os nossos projetos nesta dinâmica de intercâmbio com outras escolas, com outros alunos e rentabilizar esta vertente do multiculturalismo, do multilinguismo, da partilha de experiências, da partilha de ideias. E é essa a beleza, creio eu, do eTwinning, e por isso é que sou tão entusiasta por ele. Fez silêncio depois de tão sábias palavras, não é? Queríamos aproveitar estes últimos instantes para outras questões, sugestões, partilhas que queiram fazer, e estando dado o mote de transformar o projeto transversal à Rumos Education do papel zero para eTwinning, não é? Dar-lhe visibilidade e mais consistência através do eTwinning, portanto, ou seja, internacionalizá-lo, está dado o mote, agora é só encontrarmos forma de nos unir e de fazermos isso mesmo, não é? Criarmos as condições para tornar isso uma realidade.
Pronto, relativamente à questão de prazos, plataforma, como é que funciona, portanto, eu coloquei aqui no chat o tal formulário, questionário. Quem estiver interessado numa sessão mais específica sobre isso, por favor, preencha e depois tentamos organizar essa sessão. Inclusive, até posso convidar uma das embaixadoras do eTwinning e, eventualmente, até tornar já essa sessão oficial para os participantes poderem já iniciar o seu portfólio no eTwinning, que também é um dos requisitos depois para a escola poder tornar-se eTwinning, e, portanto, podemos iniciar já esse processo este ano letivo. É uma excelente sugestão, aliás, porque ao falares de embaixadoras eTwinning, portanto, as da Agência Nacional, presumo, na Rumos Education também temos embaixadores, portanto, cada escola tem os seus embaixadores. E nesse aspecto, se calhar, porventura, uma reunião entre os vários embaixadores podia ser uma forma boa de iniciar este desafio. Liliana, desculpa, nós não poderíamos, estou a pensar aqui nos nossos inícios, não é? E naquela sessão que a doutora Teresa Lacerda fez cá na escola, não é? Que é uma das embaixadoras do Norte, não é? Agora já é agora diretora. Já não é. Agora já é diretora, exatamente. Na altura, não é? Na altura era fez aqui uma sessão introdutória ao projeto, mas também em que nós convidamos os professores da nossa escola para se registarem, não é? Darem os primeiros passos no registro, o primeiro contato com a plataforma, não é? Para perceberem... Era precisamente nessa lógica, sim. Nessa lógica, não é? E poderia-se eventualmente, agora pronto, talvez à distância, não é? Por esta dimensão também geográfica das várias escolas, eventualmente até se pedir uma sessão mais global para as escolas, não é? Sim, sim. Era essa a minha ideia. Mas já foi. Já foi. Já foi trabalhar na ideia, a Liliana já foi trabalhar. Ok. Se calhar hoje ficamos por aqui. Já voltou. Foi removida. Quem é que saiu? A Luísa? A Liliana? Não, a Liliana está aqui. Já foi só uns segundos. A Liliana? Eu estou aqui, a Luísa. A Luísa está. Sim, eu também. Não, eu também saí e voltei a entrar, não sei o que é que aconteceu. Agora é encontrar, através, reunindo os embaixadores de cada escola, encontrar uma data, um agendamento em que possamos convidar uma embaixadora eTwinning da Agência Nacional e fazer uma sessão global, se elas assim o permitirem. E depois então dar corpo enfim, este projeto do papel zero, ou inclusive outros que se considerem importantes. Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre isso aqui do papel zero e um bocadinho aqui em representação do grupo mais de coordenação, vou-te chamar assim, da parte do papel zero do grupo, não é? Portanto, depois que articulando depois escolas, eu também estou a falar por mim, mas parece-me também uma excelente ideia. Eu acho que o que se calhar podemos ver é das iniciativas ou da forma como estamos aqui a ver centralmente, perceber e depois se calhar combina-se precisamente até com a Liliana, de que forma é que enquadramos isso e depois a partir daí propagar, mas digamos ver esse enquadramento, esse projeto, acho que parece-me bem, acho que depois a gente combina aí para conversar, está bem? Acho fantástico e estamos no início do ano letivo, era algo que se podia perfeitamente desenvolver, porque na prática a iniciativa está tomada, agora era a questão de torná-la mais visível e transformá-la num projeto eTwinning, sendo que todas as bases já estão feitas, os participantes já estão, os professores já estão envolvidos, as estruturas já estão envolvidas, portanto eu diria que agora era só adaptá-la a um formato eTwinning,
não é? Portanto, acho que sim, acho que isto tem tudo para dar certo. Portanto, parabéns pela ideia e pela iniciativa. Só uma última nota, uma ultimazinha nota. O eTwinning não é só para inglês, o eTwinning não é só para a componente sociocultural, o eTwinning é mesmo para todos. Já fiz um projeto que inclusive recebeu o selo europeu, fiz um projeto em articulação com práticas oficinais e tecnologias e processos de mecatrónica automóvel, em que trabalhamos em parceria com uma escola também do mesmo curso europeia, portanto é mesmo para todas as disciplinas, está bem? Só essa indicação. Ok. Mais partilhas? Mais sugestões? Bom, então fechávamos por aqui. Vemos na terceira sessão para o próximo mês, mas até lá vamos falando, não é? Parabéns ao Benfica, não é? Esta pronto, tinha que ser. Estava aqui contida. Pronto, muito obrigado a todos pela participação. Acho que foi uma ótima sessão com grandes ideias e sugestões. E pronto, e até breve. Obrigado. Obrigada a nós. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, sempre muito interessante. Obrigada. Obrigado. Adeus.